Salve, salve, galera! Vamos a mais um Rumo à Posse, agora nessa data tão especial entre o Natal e o Ano Novo. Que maravilha estarmos aqui juntos, né? E hoje eu vou atender ao pedido dos nossos rivais paulistas. Falo isso porque eu sou carioca, mas eu vou falar sobre um carioca que ama São Paulo. Gente, nos anos 2008, 2009 eu dava aula todo fim de semana em São Paulo. Olha, eu vou te falar, eu gosto muito, muito mesmo de São Paulo. Fui muito bem tratado lá, né? Essa rivalidade é uma grande besteira. Mas vamos lá. Falar sobre a banca Promum, que faz concurso para vários municípios de São Paulo. É uma banca relativamente recente, né? E muitos alunos estavam me pedindo, né? Eu tenho muitos alunos de São Paulo que estavam me pedindo para falar sobre essa banca. Bom, vamos lá. As questões de interpretação de texto são muito, muito simples. Aliás, essa banca ela não faz provas. Ela, me parece, por ser uma banca nova, que já tem que se esmerar um pouquinho mais na confecção dessas provas. Tá? Bom, as questões de interpretação são simples. As questões de morfossintaxe também não são complicadas, mas eu gosto muito de questões envolvendo sujeito e predicado. Tá legal? Então, muita questão envolvendo sujeito e predicado. Muita questão de ortografia, né? Identificação de palavra certa, palavra errada, se é com S ou com Z, com G ou com J, também regras de acentuação. Crase, eu vi uma questão muito interessante que envolve... nós temos questões de crase que também não são difíceis. Eu vi uma questão muito interessante que envolve regência e colocação pronominal. Né? Quando eu tenho que criticar, eu critico, mas quando eu tenho que elogiar, eu elogio também. Essa questão é muito bem feita. Muito bem feita. Questões de estrutura e formação de palavras. Olha, a parte de formação, então, se é derivação, se é composição, que tipo de derivação, sufixal, prefixal, sufixal, parassintética, regressiva, derivação imprópria, enfim, muita coisa. Flexão nominal. Gente, coisa que eu não via há muito tempo, feminino disso, tá? Bom, se eles pedem feminino, como eu vi, inclusive eu trouxe uma questão envolvendo isso, tá? Obviamente, eles também vão pedir aumentativo, podem pedir, né? Aumentativo, diminutivo, plural de substantivos compostos. Então, superlativo absoluto sintético. Então, isso tudo aí você tem que ficar de olho. Se eles cobram masculino e feminino, que é parte de flexão nominal, é possível que eles peçam outras coisas relativas também à flexão nominal, como plural de substantivos compostos, aumentativos, diminutivos. Beleza? Questões de conectores, boas questões bem feitas de conectores. Eu, concordância, eu vi. Não me lembro de ter visto questão de pontuação. Tá, mas eu não deixaria de estudar nunca a pontuação. Eu coloquei aqui, mesmo não vendo, não me lembro se eu vi questão de pontuação. Eu acho que não. Não encontrei, mas eu nunca deixaria de estudar pontuação. Por isso que eu mencionei aqui. Fonologia, se é paroxítono, proparoxítono, se é hiato, se é ditongo. Tá? Então, tudo isso eles solicitam. Enfim, é uma banca que pede um tipo de prova, uma prova mais simples, e que se você estiver preparado para qualquer outra banca, vai acabar não tendo grandes dificuldades. Bom, vamos lá, vamos então para as questões. Tá? Questão de estrutura e formação de palavras, né? Beleza, ele pede que está errada. Vamos rápido. Rápido, gente, geralmente é um adjetivo. Só que aí rápido está sendo utilizado como se fosse vamos rapidamente. Está modificando a ideia de um verbo. Então, a palavra rápido, né? Um carro rápido. Rápido é um adjetivo. Só que nessa estrutura ele está modificando a ideia de um verbo. Ou seja, ele está funcionando como advérbio. Ele está fora da classe gramatical natural dele. É uma derivação imprópria. Essa questão é bem bolada, ela é bem feita. Infelizmente, aí ele chama de derivação parassintética. Não, não é uma derivação parassintética. Ele pede a alternativa errada, é a resposta. Isso aqui é uma derivação prefixal-sufixal. Qual é a diferença entre a parassíntese e a derivação prefixal-sufixal? Ambos têm que ter prefixo e sufixo. A diferença é que na parassíntese, a presença do prefixo tem que ser simultânea à presença do sufixo. Por exemplo, anoitecer.
Tá? Você tem o prefixo noite e o sufixo ser. Não existe a noite nem anoitecer. A presença do prefixo tem que ser simultânea à presença do sufixo. E um outro detalhe importante na parassíntese é que é formador de verbo. Tá legal? Então, esse é um belo exemplo. Enterrar. Tá? Empobrecer. Primeiro, formador de verbo. Tá legal? A palavra original é terra. Não até existe em terra, mas em terra já é uma flexão do verbo enterrar. Eu enterro, tu enterras, ele enterra. Não como substantivo. Não existe o substantivo em terra. Existe a flexão do enterrar. Então, a presença do prefixo tem que ser simultânea à presença do sufixo. Isso é parassíntese e formador de verbo. Deslealdade, repare, existe desleal e existe lealdade. Então, a palavra existe só com prefixo e a palavra existe só com sufixo. Tá? Então, deslealdade é uma derivação prefixal sufixal. Tá? A presença do prefixo não obriga a presença do sufixo e vice-versa. Então, isso aqui é prefixal sufixal. E repare, deslealdade não é verbo, é um substantivo. A palavra infelizmente existe infeliz, ou seja, existe só com prefixo, e existe felizmente, só com sufixo. A presença do prefixo não obriga a presença a presença do prefixo não obriga a presença do sufixo e vice-versa. Então a palavra pode existir só com radical e o prefixo ou só com radical e sufixo. E a palavra infelizmente é um advérbio. Então isso aqui não é uma derivação parassintética, e sim uma derivação prefixal e sufixal. Hoje existem autores chamando também de derivação sucessiva, porque são prefixo e sufixo se sucedem. A letra C, derivação prefixal, inquieto. Realmente eu acrescentei apenas o prefixo in, que dá a ideia de negação. Tá? E redução, você tem o acréscimo só do sufixo são, formador do substantivo. Ato de reduzir. Então, uma derivação sufixal. Perfeito. Beleza? Vamos lá. Essa questão número 2 é que eu achei a mais bem bolada que eu vi. É uma questão que mistura conhecimento de colocação pronominal, de emprego dos pronomes oblíquos átonos e de regência. E aí ele fica trabalhando, ligado, tem que trabalhar com que pronome? Lhe ou a, né? Poderia ser o a ou as, no caso ele está trabalhando só com o pronome oblíquo a, porque ele só está trabalhando com elementos femininos e singulares. Maravilha. O verbo obedecer, gente, é transitivo e indireto. Inclusive, rege a preposição a. Se ele é um verbo transitivo e indireto, ele vai ter que trabalhar com objeto indireto. Se é objeto indireto, nós trabalhamos com qual pronome oblíquo? Lhe. O a ou as, exerce, os pronomes oblíquos o a ou as exercem a função de objeto direto. Então, eu teria que trabalhar com o pronome oblíquo lhe. Beleza. Item 2. Notifique a data correta. Vem cá. Quem notifica, o verbo notificar aqui está no sentido de informar, de avisar, de alertar. Tá? Quem informa alguma coisa, está informando alguma coisa, a data correta da prova, a alguém. A alguém é objeto indireto. E como eu acabei de falar, o objeto indireto nós substituímos por lhe ou lhes. Então o certo seria notifique-lhe. Notifique-lhe. Então o pronome oblíquo lhe. Eu queria, para matar minha sede, água é essencial. Então ele queria o quê? Água. Quem quer alguma coisa. Eu queria água. O verbo querer é transitivo direto. Água é objeto direto. E o objeto direto eu substituo por o a ou as. No caso, como é água, feminino e singular, eu substituo pelo pronome oblíquo a. Aqui realmente é o pronome oblíquo a. Gente,
O verbo perdoar, ele é transitivo, direto em relação à coisa. E ele é um verbo transitivo indireto em relação à pessoa. Quem perdoa, perdoa algo, ou seja, eu perdoo o erro, mas quem perdoa, perdoa a alguém, eu perdoo ao menino. Quem perdoa, perdoa algo, eu perdoo a falha sem crase, só o artigo A, mas eu perdoo a criança com crase, porque quem perdoa, perdoa a alguém. No caso, é pessoa, porque ela lá no final da frase. Minha amada. Eu não estou perdoando uma falha, eu estou perdoando a uma pessoa. Então, esse termo que vai entrar aqui é pessoa. Se é pessoa, é objeto indireto. E o objeto indireto eu substituo por lhe. Por lhe. Por fim, eu tenho o verbo chamar, no sentido de mandar vir, de convocar. E nesse caso, ele é verbo transitivo direto. Se ele é verbo transitivo direto, tá? Eu não posso trabalhar com lhe, tenho que trabalhar com o pronome oblíquo a, chamou a. Tá, o verbo chamar no sentido de convocar, de mandar vir, é verbo transitivo direto. Então, se ele é verbo transitivo direto, vai ter o objeto direto. O objeto direto eu substituo por o always as. Então, nos itens 3 e 5, eu trabalho com o pronome oblíquo a. 1, 2 e 4 com o pronome oblíquo lhe. Então, vamos lá. Apenas duas frases podem ser completadas com a. E é verdade. São as frases 3 e 5. 3 e 5. É essa a resposta. As frases 1 e 5 exigem o pronome lhe. Não. O pronome lhe tem na 1, na 2 e na 4. 1, 2 e 4. Errado. 1, 2 e 4. Em 4 há a opção, ou seja, pode-se usar a ou lhe. Negativo. No 4 só pode ser o pronome oblíquo a, porque o verbo querer no sentido de desejar é transitivo direto, então ele vai ter um objeto direto, você não pode substituir por lhe. Com exceção de 1, as demais podem ser completadas por a. Não, a gente viu que você só pode usar a, na realidade, em 3 e 5. 1, 2 e 4 lhe. Então, totalmente errado a opção D. Questão número 3 é uma questão de conjunções, conectores. A conjunção sublinhada na sentença, embora ela tenha me deixado, embora é uma conjunção subordinativa concessiva. Certo? Então estabelece uma ideia de concessão. Embora é sinônimo de conquanto. Tá? Aliás, esse conector você não pode esquecer nunca, cai muito em provas. Mesmo que. Posto que, gente, posto que não é sinônimo de porquê, de já que, de visto que. Cuidado, galera. Posto que, sinônimo de mesmo que, de ainda que. Bom, acabei de dar a resposta, né? Então, posto que, mesmo que, ainda que, conquanto, embora, são conectores concessivos. A resposta é letra B de bola. Visto que da ideia de causa ou explicação. Tá? Pode ser causal ou explicativo. Causa ou explicação. Caso e contanto que são sinônimos de ser. De desde que vão estabelecer a ideia de condição. Ideia de condição. Maravilha. Olha só, gente, questão de flexão nominal. Questão de flexão nominal. Beleza? Maravilha. Assinale a alternativa onde existe um substantivo comum de dois gêneros. Comum de dois gêneros, olha lá, é a mesma palavra que pode ter o gênero masculino ou feminino. A resposta já é a letra A. O gerente é a gerente. Você vê aqui, olha lá, é a mesma palavra, gerente, que pode ter o gênero masculino ou o gênero feminino A. Igual a dentista, ou dentista, a dentista. Tá legal? Aqui, olha lá, são radicais diferentes, né? Igual a boi, vaca e tal. Isso aqui não tem nenhuma nomenclatura específica. Mesma coisa campeão e campeã. Né? Embora aqui os radicais sejam até os mesmos. Aqui já é o que a gente chama de epiceno. É quando eles têm um... Perdão. É quando eles têm o mesmo... Aqui é a cobra macho. Isso aqui é sobrecomum. Tá? Então, aqui a cobra macho, a cobra fêmea. Você vê que eles não mudam, sobrecomum. Tá?
você olha lá, o gênero é o mesmo, ambos são femininos, e a gente coloca a palavra macho ou fêmea para determinar se é um macho ou fêmea. Igual a onça. A onça é feminino. E aí você vai colocar a palavra macho, a palavra fêmea, para você saber se o animal é macho ou fêmea. Tá? Esse é um substantivo sobrecomum. Maravilha. Questão número 5 é uma questão de predicado. Como eu falei, é uma questão que sujeito e predicado eles cobram sempre em prova. E ele quer um predicado verbo nominal. Lembra-se da característica do predicado verbo nominal? O predicado verbo nominal, ele não pode ter um verbo de ligação. Ou seja, o verbo vai ter que ser ou transitivo direto, ou indireto, ou transitivo direto, indireto, ou intransitivo. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter um verbo de ligação implícito, não escrito. Por quê? Porque você tem que ter um predicativo. Então, encaminho-lhes a cópia. Esse verbo encaminhar, ele é transitivo direto e indireto. Quem encaminha, encaminha alguma coisa. A cópia, objeto direto. Beleza. Lhes, encaminha a cópia a alguém. Objeto indireto. Lembra que a gente acabou de trabalhar uma questão que envolve esse conhecimento. Certo? O lhes é objeto indireto. Então, o verbo é transitivo direto e indireto. Mas cadê o predicativo? Se eu falasse assim, encaminho-lhes a cópia nervoso, eu encaminho a cópia e estou nervoso. Aí o verbo estaria implícito e eu teria presença do predicativo nervoso. Mas não é o que acontece. Tá, eu vou pular a letra B. Na carreira de empresário de construção é necessária. Aqui eu já tenho o verbo de ligação. Então, o verbo de ligação caracteriza o predicado nominal. Tá? Perseverança é necessário é o predicativo, perseverança é sujeito, tá? Eu tenho apenas o predicado nominal. Aqui em cima eu tenho apenas o predicado verbal. O verbo é transitivo direto e indireto, caracteriza o predicado verbal, mas não tem predicativo. Na letra C eu tenho o verbo de ligação, que liga o sujeito ao predicativo. Quando eu tenho o verbo de ligação, o predicado nominal. A emissora apresenta programas. Quem apresenta alguma coisa. Programas é objeto direto. O verbo é transitivo direto. O predicado verbal está caracterizado. Mas cadê alguma coisa que qualifique emissora? Que tenha um predicativo? Não tem. Agora, olha lá. Exaustas, mas felizes, terminaram a prova. Quer dizer, elas, né, eu sei que é elas, porque elas estavam exaustas, feminino e plural. Quem termina alguma coisa, a prova é objeto direto, eu tenho o verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto, a presença de um verbo que não seja de ligação, caracteriza o predicado verbal. Agora, elas terminaram a prova e estavam felizes. Olha só a presença do predicativo. O que significa predicativo? Predicativo significa qualidade. E esse termo aqui é um predicativo do sujeito elas. Que não está nem escrito, mas está subentendido, está elíptico aí. Tá legal? Então, isso aqui é um predicativo. A presença do predicativo caracteriza o predicado nominal. A presença do predicativo caracteriza o predicado nominal. Então, eu tenho o predicado verbo nominal. É essa a resposta. Questão número 6. O objetivo principal da nossa pesquisa, olha lá, principal qualifica objetivo. Objetivo é um substantivo. Então, identificação de classe gramatical. Isso aqui é um adjetivo. Mesma coisa, a eficiência terapêutica, olha lá, uma característica, não é uma eficiência qualquer, uma eficiência terapêutica. É outro elemento que qualifica, que determina o substantivo eficiência. Isso aqui também é um adjetivo. Então, muitas questões de identificação de classe gramatical. Beleza? Maravilha. Questão de concordância. Outro assunto que eles gostam de cobrar. A multidão provocaram? Pelo amor de Deus, gente. Ah, mas multidão é uma porção de gente. Sim, mas espera lá, cara. A palavra multidão está na forma singular.
É uma palavra, é um coletivo. Você falaria o grupo fizeram? Não, né? Mesma coisa, a multidão. Embora haja, assim, conceitualmente uma ideia de plural na palavra, no sentido da palavra multidão, mas a palavra em si está no singular. Então o verbo tem que vir no singular. Provocou. Então, o primeiro aqui está errado. 40% dos entrevistados, olha lá, o percentual está no plural. Entrevistados também está no plural. Então o verbo tem que vir no plural. Certo? Obrigatoriamente no plural. E o verbo está no plural. Maravilha. Eu e Paula iremos ao teatro. Gente, eu é primeira, Paula terceira. Na soma, eu e Paula corresponde a nós. Se na soma corresponde a nós, o verbo tem que vir na primeira pessoa do plural. Eu irei, tu irás, ele irá, nós iremos. Certo? Então está na primeira pessoa do plural por força do pronome eu. O pronome eu, quando ele se soma a qualquer outro elemento, corresponde a nós. Eu, João, Pedro e o povo todo. Nós. Então o verbo tem que vir no plural. E na primeira pessoa. Na primeira pessoa. É o que acontece aqui. Perfeito. Ela é uma das pessoas que, quando eu tenho um, dois, que, o verbo tanto pode vir no singular como pode vir no plural. Um, dois, que. Então, eu poderia trabalhar com quis, um dos que não quis gravar a entrevista, mas também estaria correto um dos que não quiseram. Certo? Então, ficou errado, certo, certo, certo. Resposta, letra D de dado. Questão número 8, gente, isso mesmo. Questão de fonologia, de identificação de tom, hiato. Quando a gente separa silabicamente viagem, fica assim, vi, a, gen. Então, o i e o a não estão na mesma sílaba. Formamos o quê? Um hiato. Coador, co, a, dor. O o e o a também não estão na mesma sílaba. Também formam hiato. Agora, em equador, fica assim, e, qua, dor. Gente, esse quá aqui sai num arranque só de voz. É muito sutil a diferença do coador. Coador, você separa coador. Você separa o som, ele fica separado. Tá? É quase imperceptível para os ouvidos, mas numa gravação bem feita, você percebe. Agora, em coador, equador, isso aqui não, vira um som só. Então isso aqui é um ditongo. Fica numa sílaba só. E isso acontece com o que o A. Quanto, por exemplo, quanto também é um ditongo. Tá? Agora, coalhada, coalhada, aqui já forma um hiato. Então, muito cuidado com essa situação. Em Equador, por exemplo, até um ditongo crescente, porque primeiro vem a semivogal U, depois vem a vogal A. Então, o que nós temos aqui é um caso de ditongo. Beleza? Identificação de sujeito, outro assunto que eles gostam muito. Bolos e tortas são os meus doces preferidos. Gente, olha lá, quem é o sujeito? Bolos e tortas. Eu tenho um núcleo, tenho o segundo núcleo. Então, se eu tenho dois núcleos de sujeito, é um sujeito o quê? Composto. Então, eu posso eliminar a letra B de bola, posso eliminar a letra D. Morgana foi atendida. Quem é o sujeito? Morgana. Aí eu só tenho um núcleo, sujeito simples. Legal? Não é oculto. O verbo está, inclusive, concordando com Morgana. Bom, então essa questão número 9, a gente até chegou à resposta, que só pode ser a letra C. Opinam sobre tudo. Opinam quem? Eles, mas eles quem? Eu consigo identificar alguém que está opinando sobre tudo? Não. O verbo está na terceira pessoa do plural. E eu não estou identificando quem está fazendo aquilo. O sujeito existe. Existe. Alguém está opinando. Alguém opina. Mas eu não consigo identificar. Eu não consigo saber quem é. Então, o verbo na terceira pessoa do plural que eu não consigo identificar, não consigo determinar esse sujeito, é um caso de sujeito indeterminado. Tá legal? E outro assunto que eles cobram, crase, que eles gostam muito. Gente, as provas são simples, são assim, não tem muito como fugir disso. Tá legal? Gabriel Garcia Marques nasceu em meio às plantações.
Está em meio a alguma coisa. A preposição a existe. Aí eu tenho preposição a mais o artigo a, já as plantações. Tá? Em meio aos vamos botar assim, frutos, em meio aos barracos, em meio aos locais, tá? Então o primeiro AS é com crase. Elimino a letra C, elimino a letra E, elimino a letra D de dado. Situado a poucos quilômetros, gente, essa expressão poucos quilômetros é uma expressão masculina e plural. Se é uma expressão masculina e plural, como é que eu posso colocar? Porque a crase, isso aqui, significa o seguinte, que eu tenho preposição a e o artigo a. Como é que eu posso ter um artigo feminino no singular ante um elemento masculino no plural? Possível. Então, esse artigo a é simplesmente impossível de existir ali. Então, só pode haver a preposição a. Tá legal? Então, a letra B de bola, dança. A resposta já é a letra A. Que ele se dedicou a retratar. Gente, retratar é verbo. Antes de verbo não pode haver crase. Né? Não pode haver artigo, então, consequentemente, não pode haver a crase. Gente, é isso. Essa banca é isso, é simples. Você vê que é uma ou outra questão mais sofisticada, mas não tem muito o que fugir. Se você vem se preparando para qualquer banca, você vai fazer essa prova aí com total facilidade. Tá legal, galera? Maravilha, um feliz ano novo, um ano de 2024 simplesmente fantástico, extraordinário para todos nós. Um abraço, galera!